Quem não sabe, aí a gente tem o nosso emote aqui, oficial da noite, ó. É aqui, ó. É o Páginas Empurradas, aí. Então, sempre que vocês verem um quadro aí da hora, só digitar aí. Qual que é o lance? Eu vou lendo, se vocês não entenderem, pode falar. Pra quem, então, não entendeu, como geralmente quadrinhos são divididos por capítulos, né? O que eu faço? Eu vou lendo capítulo a capítulo e ao final de cada capítulo aí eu paro pra fazer um resuminho do que aconteceu até agora na história, né? Pra caso você tenha chegado na metade da live e tal, não ficar tão perdido, né? Então, até pra quem chegou aqui no meio, tá tranquilo, tá seguro, vai fazer. Essa história aqui é nova, então vai começar do zero, então não precisa saber nada. Eu já vou explicar um pouquinho o contexto dela aqui pra vocês entenderem. Mas vai ser uma parada muito da hora, galera. Vocês vão curtir aí. A gente tá aqui com esse espacinho aqui toda terça e quinta às 8 da noite aí, leitura de quadrinhos. E tem muito quadrinho bom pra ler, ó. Olha esse estante aqui atrás, hein? tem coisa pra caramba. Então, isso aqui também, pra quem não sabe, galera, eu tô criando um canal no YouTube também, Páginas Empurradas. É basicamente o corte aqui do que eu vou fazer da live, né? Porque como eu vou lendo aqui, vou dando reação e vou fazendo as pausas aqui, né? Pra colocar sinopse, né? O que acontece e tal. No canal lá eu só recorto e deixo mais fácil aí pra quem depois assistiu, né, ou perdeu o começo da live, vai poder curtir essa história aqui, né? Beleza, né? Então, o assunto de hoje aqui, ó, Loki, só Loki. É muito difícil achar esse quadrinho aqui porque tá escrito só Loki. E mistura com um monte de coisa, agora vai começar a série, vai ser mais difícil ainda achar até tal. Mas é basicamente uma história aqui, uma minissérie, né? Tem 4 edições. Ela foi escrita aqui na época pelo Robert Hod, outro xará meu aqui. Ontem foi, na última live foi o Roderick, agora é o Robert Hod, né? Xará aqui de Rhodes. E foi desenhado aqui pelo Esad Ribic também, né? Então, essa minissérie aqui, ela basicamente aqui vai contar a história aqui de um golpe do Loki aqui em cima do reinado de Asgard e do Thor aqui, né? Então, uma história de reviravolta, de traição e de muita mitologia nórdica aí pra quem curte, né? Um metalzão pesado, um hidromel, né? Tem tudo a ver, né? Começando aqui pelos dados técnicos aqui, tá? O Loki aqui, então, foi o roteiro do Robert Hod, a arte é do Esad Ribic, o editor original foi o Axel Alonso, o editor-chefe original Joe Quesada, também conhecidão da Marvel, tradução aqui brasileira foi o Mário Luiz Barroso, e letras da Denise Araújo, e editor foi Fernando Lopes. Essa versão aqui que eu tô lendo, galera, ela é da Panini, foi lançada aqui pela Panini em 2012, caramba, já tá um tempão aqui comigo, né? E o original aqui, eu não lembro, caras. Eu não lembro quando que foi o original aqui, hein? Isso aí, deixa eu pegar o original aqui pra gente não falhar a informação. Hoje o dia no trabalho foi tão corrido que eu não consegui nem fazer a pauta aqui, galera. Mas, ó, se eu não me engano aqui, ó, o original aqui foi escrito em... É difícil pesquisar sobre essa HQ, porque toda vez que eu pesquiso Loki, vem um personagem, não HQ. Esad Ribic. Deixa eu achar aqui só pra a gente ter a data certinha. Foi em 4 de julho de 2005, então, galera, a primeira publicação aqui dessa minissérie. Então é isso aí, galera. Fechamos. Deixa eu ver aqui o chat aqui. Então, estamos lendo aqui Loki, né? Obra aqui do meu xará aqui. Como que é o nome do cara aqui? É o Robert Hod. E aí, qual que é o lance aqui do Thor, tá, galera? Do Loki, quer dizer. A gente já inicia a história com o Thor aqui, com o Thor derrotado, ele tá ajoelhado de frente com o Loki aqui, né? Aparentemente derrotado após uma batalha. O Loki, de alguma maneira estranhíssima aqui, ele subverteu e conseguiu o domínio, né? O trono de Asgard, né? Então ele conseguiu derrotar aí os soberanos de Asgard e conseguiu esse trono. No meio dessa ascensão ao trono dele, várias pessoas estão cobrando favores, né? Que ele cedeu provavelmente para conseguir vencer a guerra, de conseguir aliados e tal. E aí, nessa de cobrar favores, o Loki fica de saco cheio e tal, vai pro quarto, dispensa lá uma concubina e tal, e aparece Hela, né? A Lorde, né, do reino de Niflheim, né? Tipo uma terra dos mortos, né? Onde ficam as almas de alguns guerreiros lá, né? E aí, o que acontece com a Hela e o Loki aí no quarto, né? A Hela, ela dá uma prensa no Loki, né? Pedindo a alma do Thor, né? Agora que ele ganhou, ela quer a alma do Thor, né? E aí coloca uma pressão, fala que se deixar o Thor preso, ele vai se revoltar algum dia, né? Então começa a questionar, né? Se o Loki tava disposto mesmo a ir até o fim, né? Coisas assim do gênero, né? E o Loki fala, não, eu sempre tive a fim, né, de chegar nisso sim.
E aí ele fica nessa dúvida, né? Putz, eu não pensei em matar meu irmão. E aí nisso, durante vários momentos aqui, a gente vai tendo alguns flashbacks, né? Que vai mostrando a relação do Loki com o Thor, ou com a infância dele e tal, né? E aí é isso que tá acontecendo aqui, né? Ele lembra, e tem até um flashback legal, que é um professor ensinando pro Loki e pro Thor que onde tem luz tem que ter trevas, e onde tem trevas tem que ter luz, porque uma completa a outra, onde tem dor tem prazer, porque sem a dor não dá pra saber o que é o prazer, e sem o prazer não dá pra saber o que é a dor, né? Então que conceitos opostos se complementam, e o Loki e o Thor são isso, né? Se o Loki perder o Thor, vai ser um negócio complicado, né? Vai ser como que fica o Loki, né, nessa situação. E é isso que ele tá se questionando muito, né, tal, né, nesse momento. E aí, beleza, aí depois corta, né, pro Loki visitando as prisões de Asgard, né? Nossa, eu tô falando bastante, a tua garganta secou. Mas aí o Loki se encontra aí com primeiro a cela do Thor, ele encara o irmão dele encara ele, o Loki começa a gargalhar, né, curtir lá a vitória dele e tal, né? Depois dessas gargalhadas aí, né, o Loki fala, não, fica bravo aí com o guardinha, né, que questionou, né, a vitória do Thor, achou que talvez, perguntou até pro Thor quando que ele ia matar o Thor, perguntou pro Loki quando ele iria matar o Thor também, né, ou seja, tá todo mundo questionando quando que vai chegar esse momento da execução, né, e o Loki não tava dando conta que ele ia ter que fazer isso, né, depois da vitória dele. Até que depois o Loki pede pro carcereiro levar ele pra outra cela, e na cela tá a Lady Sif, né, que também era aliada do Thor e conquistou o coração dele aqui, né, do Thor nessa história aqui, né. Então é isso, a gente tá vendo a ascensão do Loki aqui por enquanto, bem tranquilo. Comentários aqui, por enquanto ainda a gente tá no mistério, não tem muito o que se entender aqui. A gente vê algumas menções aqui, teve um cara em Jotunheim que descobriu essa notícia aqui e começou a andar. A gente ficou sabendo que o Heimdall aí se foi ou tá preso, e a ponte lá de Arco-Íris tá sem ninguém pra comandar também. Mas por enquanto a gente tá no momento aqui, né, de entender o que tá acontecendo e tal, né, e é isso aí que a gente vai ver em breve aí, né. Tá. Então, beleza, galera. Chegamos ao final do capítulo 2 aqui, então, né, de Loki. Tá sendo uma história de reflexão aqui, né, do Loki, um monarca agora, né, recém-monarca aí, solitário, né. Conseguiu, né, usurpar, ganhou o trono aí de Asgard, né, prendeu o irmão, mas ele não tá sabendo lidar bem com esse momento. Tem muitos flashbacks aqui de reflexões de atos dele, né? E aí o que aconteceu nesse capítulo? Primeiro, o Loki, ele continua a ideia do capítulo 1 lá, então que ele tava se encontrando, né, com os prisioneiros lá da guerra que ele, entre aspas, causou. A primeira prisioneira que ele se encontra é a Lady Sif, né? Que era a amante, né, do Thor aqui nessa história, na verdade. Eu ia falar uma das, mas é a amante, né? A parceira do Thor aí nessa história aqui, né, tal. E aí, o que rola, né? Ele começa a discutir com a Lady Sif começa a lembrar o Loki. Na discussão, a Lady Sif se coloca bem forte, assim, nas palavras, bem ácida e tal, né? E começa a lembrar do Loki, de um momento que o Loki cortou o cabelo dela totalmente, né? Com uma trapaça. Mas aí o Loki também lembrou que anteriormente, lá no meio de uma guerra lá, o Thor e o Loki estavam matando uns trolls, aí o Thor pede ajuda pra Lady Sif, falou, Lady Sif, você quer uma ajuda aí? Ela falou, não preciso de ajuda não, cara, mas você vai precisar da minha ajuda, porque você tá do lado da pior companhia do mundo, um negócio assim, né, e, tipo, do nada zoou o Loki, assim, né. Então, refletindo que sempre o pessoal teve um pouquinho, né, de desgosto com o Loki, né, seja pela aparência, seja pela postura, pelas atitudes dele, né. E aí o Loki se irritou, né, com isso, né, que apesar da vitória dele, né, ainda ele não tá soberano, tem pessoas que não o respeitam, né, e isso ainda machuca bastante ele aí e tal, né. E aí, seguindo a história, o Loki continua andando lá pelo palácio dele. Depois, uma das recém-aliadas dele nessa guerra aí começa a cobrar um favor dele, falando que o Loki devia o Baldur, né, pra ela, né. Baldur é um personagem lá, um dos guerreiros amigos do Thor também, né. O cara o mais belo de todos, o ser que todas as criaturas amam, que nunca pode ser ferido e tal, né. E aí ela fala com o Loki aí que ele tá devendo ele para ela, né. E o Loki dá aquela dele lá de Deus da trapaça. Ele fala, beleza, eu falei que ia te entregar ele, né, que não ia matar ele na guerra, mas nunca falei quando que ia te fazer isso, né, então. E ela fica bravona, óbvio, né, ela ameaça, fala, não, mas ó, do mesmo jeito que eu aliei aqui com você um momento, eu posso desfazer isso, eu posso, as fronteiras aqui estão abertas porque o Heimdall não está aqui disponível, né, então isso nada vai impedir de uma invasão, ou dos próprios, de eu até contactar os heróis de Midgard, né, que são a Terra lá e tal, né, e o Loki fica meio questionando, assim, né, e aí depois o Loki tenta fugir desse papo da mina aí e tal.
E aí ele acaba se trancando numa cela lá. E quando ele foi ver, a cela era a cela do Baldur, né? O outro lado da história, né? Aí o Loki começa a discutir com o Baldur, né? E nessa discussão aí o Baldur, eles começam a discutir da história e tal, e o Loki começa a refletir sobre o Baldur, que ele tem uma... Como que dá pra definir aí? Um ego muito grande, né? A magnificência dele, né? O, como sempre foi, com o próprio conceito dele de ser uma criatura querida e tal, né? Ele sempre teve essa parada, os pássaros cantam para mim, eu só sei, eu não faço, eles só fazem, né, tal, sai daqui, né, não enche meu saco. E o Loki tinha essa semi-inveja aí do Baldur e tal, né? E eles começam a refletir um pouquinho disso. E aí, no meio desse papo de reflexão, aí o Baldur dá uma letra legal pro Loki, que ele falou assim que num acidente lá que o Loki tenta manipular uma pessoa e faz a pessoa atirar uma flecha no peito aí do Baldur, o que rola? O Baldur, ele acaba indo pra Helheim lá, e no retorno dele, né, na ressurreição dele, ele passa por diversos lugares, adquire vários conhecimentos, e um deles lá é o conhecimento do multiverso. E aí o Baldur dá uma gastada fenomenal no Loki, fala, ó, já fui em vários universos, já vi o Loki com vários nomes, vários tipos de personalidade, que já fez várias coisas, mas eu nunca vi o Loki ter sucesso em governar aqui Asgard, né, a Cidade Dourada. Aí o Loki fica mega triste assim, sai sozinho e começa a questionar, putz, será que eu vou falhar? Então, será que a minha sina não é só eu mesmo, a minha falha, né? Será que a minha falha vem por causa do destino e tal? Ele começa a se questionar, né? Fica até no trono sozinho. E a partir desse questionamento aí, ele pede pro guarda lá chamar aquela rainha que tava questionando ele lá, se ele ia cumprir com o trato ou não. Aí ele fala pra rainha, ó, beleza, eu vou te entregar o Baldur, mas antes de te entregar o Baldur aí, eu quero que você faça alguma coisa. E aí, essa alguma coisa a gente só vai ver agora no capítulo 3. E aí a gente continua aqui com a história bem maneirona aí que tá sendo, né, esse Loki aqui, né? O legal aí, até o Rafinha comentou, o Loki aqui tá sendo uma história de bastante reflexão, né? A gente vê primeiro o lance da Lady Sif, né? O Loki como ser aí não só de trapaça, mas de inveja também. Ele acabou cortando o cabelo dela, né? E ela refletindo se isso era por causa da aparência dela ou se era por causa dele mesmo que não se aceitava, né? Tal, né? E aí até dá a entender, né? Que às vezes a gente acaba se perdendo aí na agressão externa, né? A gente acaba externando algo que não tá bem internalizado, né? É interessante esse conceito aqui, né? Nessa história, né? E aí o lance do Baldur aqui, a gastação do Baldur, no outro momento aqui, esse negócio de, não, já vi várias mitologias e tal, e você nunca tava nela aí, é bem interessante também, né? Então a gente tá vendo a história, a arte lindíssima aqui, diversas reposições de personagens, né? Os quadros estão muito belos aí, né? Que nem a gente já comentou, todo o linguajar deles se palpam aqui na maneira Marvel de escrever os Asgardianos, né? Então, veste, pois, meu caro Lorde, não tereis medo, sinta-se à vontade, né? Coisas assim, mais formais assim. Então tá rolando de uma maneira bem legal essa leitura aí. O que vocês estão achando, galera? Deixa eu ler aqui um pouquinho vocês aqui. Essa história é ótima para fazermos profundas reflexões. Então, já tava fazendo já, Rafinha, sem querer. Mas é isso mesmo, então. Né, porque, tipo, aquela parada, né, tanto os deuses nórdicos, gregos, enfim, de coisas, são reflexos, de certa forma, da humanidade também, né, do que eles enxergam, de como eles se representam, né, e aqui a gente tá vendo algumas falhas aí, né, nesses deuses aí, né. Esses universos de deuses, tanto Marvel e DC, sempre tem um potencial filosófico, Rafinha Shinta. É da hora, né, Elisa Guilherme? A Lisa aqui, já quero renascer dos deuses, acho digno de ser lido aqui. Olha aí, vou anotar essa recomendação agora, porque minha memória não é de deus nenhum. É a memória do deus do esquecimento aqui. Renascer. Bom, é isso aí, galera. Então, fechamos aqui. Estamos no terceiro capítulo aqui, né? Concluído aqui de Loki, né? História bem tranquila por enquanto, né? Muitos mistérios Loki atormentado aqui, né? Pela reação dele aqui, né? Com o caos aqui que tá fazendo, né? O lance do destino aqui dele tá atormentando ele. E a primeira reação que ele tem aqui, né? É tentar que a aliada dele aqui, né? A Carmila, ela ajude ele, né? A entender o futuro dele, né? Então, ele falou que ia ceder lá o Baldur em troca desse favor aqui, né? E a primeira coisa que ela faz aqui é abrir um caldeirão aqui de revelações. E esse caldeirão de revelações aqui mostram o Thor e o Loki aqui de vários universos, várias terras aqui. E nesse Thor e Loki aqui de várias terras e coisas aqui, eles estão vendo sempre os dois aqui. O Loki queria só ver ele em vários universos, mas acabou que na imagem sempre mostrou o Thor e o Loki, né? Pra representar a dualidade que a gente tem aqui durante a história, né? E aí explicando, né, que sempre vai existir um e outro, né? E aí tá rolando, né? E aí mostrou alguns castigos que o Loki das outras terras aí tomaram, né? Tentando fazer esse golpe aí de trono e tal, né? E aí
paralelo a isso, o gigante lá sempre perseguindo e chegando mais próximo do palácio. Depois de um tempo, o Loki vai para uma cela que ameaçar o Thor aqui, né? Então ele vai lá, conversa lá com o Thor, falando que dessa vez não vai dar certo, que dessa vez o Thor, que é sempre, né, o oposto ao Loki aqui, não vai perseverar, né, tal, né? Ele até lembra de uma ocasião lá que o Thor sempre foi difícil de vencer, mas ele dessa vez não vai ter jeito, não sei o quê, que essa vai ser a derrota final aí nas palavras dele e tal, né? E aí vai acontecendo até o momento aí que o Loki encontra a mãe e o pai dele aí, eles conversam, né? O Loki até questiona pro pai dele: "O pai, você só me criou, só me roubou aí do meu pai depois da guerra porque você quis que eu fosse tipo uma escada pro Thor, né? Pra ser tipo na criação de comparação algo que ia preparar, deixar ele melhor." Aí não se confirmou, né? Mas ficou estranho esse papo aí dos dois e tal, né? E aí o Loki chegou aqui no dia da execução aqui do Thor, né? E nesse momento da execução aparece uma figura lá, o gigante, que tá desde o começo da história perseguindo, né, o Loki. E na verdade, quando a gente vê aqui a figura do gigante se apresenta, fala que tinha mais direito que qualquer outro ser vivo de encontrar o Loki naquele momento. E a gente descobre que isso é porque ele é a mãe, na verdade ela é a mãe dele, né? E aí a gente encerrou o capítulo 3 aí, né? Com esta revelação aqui da mãe do Loki. A gente tá vendo de novo uma mensagem aqui de dualidade, né? Desse negócio de meio que de yin e yang aí do Thor com o Loki, né? E o Loki com o Thor, né? Então, por isso que o Loki, nesse caso aqui, ele tá sempre se questionando, né? Se ele mata ou não, mas ele tá, né? Impulsionado aí pela população, né? Pelos planos deles, ele vai ter que tomar esse plano aí de execução, né? E aí a gente vai entender agora no capítulo 4 o que vai acontecer, hein? Vamos lá? Então, basicamente aí, galera, a gente chegou ao quarto capítulo aqui, né? Pós-revelação que a mãe do Loki estava lá presente para apoiar a ascensão do Loki e, né, e o retorno dele, né? E aí, o que rola aí, né? Pra gente fechar então aqui, né? Todo mundo aqui falando da foto do Rafinha que eu já vou explicar aí. Então, nesse momento aí, então, o Loki prende a mãe dele, assim, tipo, faz uma prisão domiciliar e começa a refletir, porque ele fala: putz, o Odin, ele me criou de um jeito que eu era um estranho dentro de Asgard, mas agora ao olhar minha mãe, eu sinto indiferença, eu sinto repúdio, né? Então, putz, que negócio pesado, né? E eu não tô me identificando nem como Asgardiano, nem como Jotunheimano, sei lá como se fala assim. Mas é a pessoa de Jotunheim lá, né? Dos Gigantes de Gelo. E ele, nesse impasse aí, ele acaba refletindo um pouquinho aqui, deixa eu até retornar um pouquinho aqui. Tem um momento lá de descompressão lá com a concubina, né? E aí, nesse momento aí e tal, né? Ele refletindo, né? Olhou pro cadafalso do Loki, né? E enquanto isso, o Thor lá preso e tal. Um momento antes dele partir lá pra buscar o Thor pra execução, aparece Hela. E a Hela e o Loki começam um diálogo bem pesado, assim, né? A Hela, obviamente, sempre cobrando o Loki, porque o Loki tá devendo todo mundo a história inteira, né? Tá toda hora alguém tá cobrando o Loki de alguma coisa. Ou seja, né? Teve um custo muito grande, que provavelmente o Loki não pôde lidar com ele, né? Seja com diversos aliados, né? Seja com a própria Hela aí que cria a alma do Thor, né? E aí, no meio das discussões, a Hela tá questionando o Loki, que o Loki fala para os outros que ele vai executar o Thor, mas na frente dela, né, que é, entre aspas, a entidade da morte, lá tá esperando a alma do Thor, ele nunca confirma, nunca, né, faz ela ficar tranquila das preocupações dele, tipo, voltar atrás com a palavra dele, né? E afinal, a gente tá falando do Loki, né? O Deus ultrapassa as mentiras aí, né? E o Loki, na hora que ele começa a trocar de roupa assim, ele não veste uma roupa de batalha, ele veste uma roupa, tipo um traje de formalidade. E aí, no meio dos diálogos dela, o Loki chega à conclusão que, na verdade, o Thor, que sempre amou ele durante muito tempo, né? Na verdade, é uma vítima, talvez, da criação de ódio, né? Do Odin com o Jotunheim, né? Que tanto o Loki quanto o Thor, eles são, tipo, vítimas aí do mesmo problema, assim, né? E por causa da situação, ele tá considerando poupar a vida do Thor, né? Pra eles juntos, né, construírem uma nova situação. Então, ou seja, ele tava abrindo a mentalidade, assim, no máximo, né? Que ele podia para mudar as coisas e tal, né? Parte em pensamento, mas parte também, imagino, por causa do medo que ele tinha lá dos outros universos, das previsões, né? Que o Loki sempre fala que não pode existir um Loki sem um Thor, né? E aí, nesse momento aí, quando o Loki tá descendo pro calabouço lá para liberar o Thor, para pelo menos começar esse diálogo aí de apaziguação aí, né? O Thor se liberta com força lá da própria prisão, explode a prisão.
acha o Thor, levanta a marretada aqui, ó, e bum, marretada na cabeça do Loki aí, né? E o Loki até tenta se justificar, não, irmão, eu tava indo aqui, ó, a gente vai construir um mundo melhor junto e tal, né? Só que na situação que o Thor tá, é impossível dele entender isso, né? E aí a gente tem o fim da história aí, né? A quebra de expectativa aí do que ia acontecer e tal, né? Que legal essa história aí, né? Bem pesado o clima, né? Bem estranha a reflexão aí. Mas é legal aí a jornada que a gente tem aí do Loki, né? A gente tem, até falando do capítulo 4 aí e fechando uma conclusão, então, né? A gente tem uma jornada de dualidade, né? De entender quem são as pessoas, do que elas são compostas, o que complementa os conceitos dela. No caso aqui o Loki, né? Luz e trevas, né? E vários outros aí que a gente foi escutando aí durante o caminho aí da história e tal, né? E aí, legal que a gente viu que a virada da história foi o Loki se perceber que parte, pelo menos aqui nesse contexto, nessa história aqui específica, né, parte disso era por ele ser vítima de um espólio de guerra entre os gigantes e os Asgardianos, né? Então, tanto a criação dele quanto a do Thor sofreram por isso, e por isso que surgiu o ódio, por isso que surgiu a repulsa, né? E agora ele, depois de muita reflexão e um pouquinho de medo aí, ia aparentemente quebrar esse ciclo, né? Ou não, né? Nada dá pra saber também. O Loki, deus das trapaças, né? Nada impediria ele no último momento lá, né? Descer o cadafalso lá e executar o Thor, né? Mas no fim aqui a gente tem uma quebra de expectativa, né? Que a gente não vai saber essa parada assim, né? Porque na verdade o Thor se libera antes das coisas aí e acaba executando o Loki aí, né? Te quebra um pouquinho a expectativa do final assim. Mas a jornada é bem interessante aí, né? De como que tudo se concluiu e tal, né? O que vocês acharam aí, meu chat aí? Como que foi a jornada aí? Deixa eu ver aqui, ó. Reflexão final, história sensacional. Divulga essa foto do Rafinha. Olha, o Loki nem me pagou também. Ah, entendi. Mas é isso então, galera. A gente encerrou aqui a resenha, né, a nossa leitura crítica aqui, né? Página a página aqui, né? Do nosso quadro aqui, Páginas e Porradas. Eu ainda tenho que fazer um logozinho aqui pra nós aqui. Mas a jornada foi bem legal, né? Vimos diversas referências à mitologia nórdica. Óbvio, a gente tá falando de Thor aqui, né? Diversas reflexões, uma questão de multiverso, ótimos momentos aqui. Texto bem rebuscado aqui, né? Vários embates, né? Que nem a Liz ensinou aqui, porrada filosófica, né? Então, vários debates, né? De ideologias e de pensamentos aqui entre os personagens. Isso é legal, né? Pra fazer a história andar, né? E no final aí a gente acabou com porrada do porrada mesmo, né? Uma porradona de martelo aqui do Thor em cima do Loki aí, né? Transição. Então, deixa eu narrar aqui o Rafinha. Então, cara, o mais sensacional dessa história é que ela nos mostra que o Loki usa a autopiedade e o vitimismo para justificar sua selvageria no momento. É isso aí, legal. Ou seja, ele usa essas percepções limitadas que tem de si mesmo para buscar constatar a própria incompetência. Essa foto do Rafa é sensacional. Ele poderia dedicar essa mesma energia para buscar comprovações de que é uma pessoa merecedora de respeito, mas prefere constatar que é um coitado, vítima de implicâncias e traumas do passado, nunca resolvidos por isso. Acha que a única forma de se curar dessas feridas é se tornando um ditador cruel, né? Ou seja, ferindo mais pessoas. A reflexão aqui é que quantos de nós não sabotamos de forma semelhante? Cada um de nós carrega um bloqueio. Da hora esse papo aí de autossabotagem, né, afim? É isso, né? Às vezes a gente tenta enxergar nos nossos problemas, a gente acaba, né? Nos perdendo em cima deles, né? E aumentando cada vez mais esse bloqueio, essa possibilidade de a gente melhorar e tal, né? Putz, papo massa, hein? Papo cabeça aqui para Páginas e Porradas, hein? A porrada filosófica aí. Eita, guru, que tapa. Alisa. Bravo, Rafinha. E é isso mesmo, cara. A gente às vezes acaba entrando nessa pilha aí, né? De culpar o outro, de enxergar o defeito, a origem, né? Em diversos outros momentos. E às vezes a reflexão interna aí, né? É a que traz mais paz aí e faz a gente construir, né? Uma percepção melhor aí dos nossos problemas, dos nossos desafios, né? E aí acho que grande parte do problema do Loki foi esse, né? Até então, ele agredindo a Lady Sif, né? A inveja dele do Baldur, né? E um pouquinho da reflexão dele com Thor e tal. Que da hora, né? Que jornada, hein, galera? Que jornada a gente teve aqui hoje. Ó, obra lindíssima aqui, né? Arte surpreendente aqui, né? Toda vez de tirar o fôlego aí, isso aqui foi maneiro demais aqui a gente passar por todas as situações aqui, né? E só, né? Arte linda atrás de arte linda, né, galera? Arte da capa aqui. Arte do Thor brigando. Ó o Thor aqui. A quarta capa mancada, hein? Meio spoiler, né? Tá o Thor livre aqui, ó. Mas é muito legal. Tem um pós-fácil aqui, ó. O Trapaceiro de Asgard. Crime e Castigo. Maneiro, hein, galera? Muito maneiro. Eu acho que é com essa alegria, com essa vibe, essa mensagem positiva aí do Rafinha, esse ensinamento aí, cara, bem legal aí que ele compartilhou com a gente. E a gente fica feliz aqui, né? Mega privilegiado a gente poder contar com essa energia aí.
de aprender, né? Que eu acho que eu vou encerrando aqui, né? A gente vai fechando aqui o Páginas e Porradas. Vou colocar mais uma musiquinha nórdica aqui, né? Pra gente... Olha que música pesadona. Mas é com essa energia aí que eu acho que a gente acabou, né? A Lisa aqui quer esse quadrinho. O ruim dessa leitura compartilhada é isso, né? Dá muita vontade de comprar tudo, né? Mas é bom que pelo menos ajuda um pouquinho também a gente consumir de forma mais consciente, né? Rafinha sabe. Boa, José Guilherme. Aí, Rafinha, viu? A galera curtiu. Mas é muito maneiro aí, então, galera. Mais uma jornada. Quarta live de Páginas e Porrada, hein, pessoal? Que alegria aqui, hein? Grandes momentos aqui da internet brasileira. Eu quero agradecer de novo. Toda hora agradeço, mas eu não consigo, galera. Vocês estão fazendo a diferença aqui pra mim e pra essa live. E a presença de vocês aqui também é importante aí. Então, obrigado de novo por todos os compartilhamentos. Obrigado aí pela conversa aqui mega saudável que a gente tem aqui no chat, né? De risada de pessoas do BN, trocando uma ideia da hora mesmo aqui, né? Pela reflexão aqui ao final do Rafinha aqui, né? Pela companhia aqui até tarde da noite, que eu sei que não é fácil, né? Eu sei que todo mundo aí tá na rotina do trabalho, né? Não tá fácil aí. O ano passado não foi fácil, esse ano também promete não ser. Então, saber que vocês estão gastando um tempinho aí pra compartilhar essa experiência aqui de leitura comigo e com todo mundo aqui do chat tá sendo bem gratificante aí. Então, valeu, hein, galera? Fico devendo aí um ensinamento de porrada pra todo mundo aí depois aí, pra gente aprender a encarar as porradas filosóficas da vida e físicas também, né? Então...